Salmo 119, de 145 a 148, o texto diz assim: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, quão bom e quão suave é estarmos reunidos como irmãos, unidos pelo sangue de Cristo, o amado Redentor, e assim, ó Deus, poder prestar culto ao teu santo nome. Agradecemos pelo dia do Senhor, dia bendito, em que nos recordamos a obra maravilhosa de Jesus em nosso favor, a fim de nos livrar da ira vindoura. Agradecemos porque ao nos reunir para celebrar o teu nome, somos instruídos pela tua palavra e santificados por ti. O Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor promete que irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cremos nisso e estamos nessa manhã mais uma vez atentos à tua voz. Fala ao nosso coração, é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos meus primeiros meses de novo convertido, eu ouvi uma ilustração, um pastor contando de uma senhora, claro que era uma história inventada, uma senhora que todos os dias precisava atravessar um morro para chegar na igreja. Ela morava de um lado do morro, a igreja ficava lá do outro lado, então todo dia ela tinha que subir o morro, descer o morro, chegar na igreja. Ela fazia esse mesmo caminho, então, todo dia na escola dominical e também no culto da noite. Um dia ela chegou na igreja e o pastor leu o texto em que Jesus afirma que se os seus discípulos tivessem fé, eles pediriam a um monte: passa daqui para acolá, e isso aconteceria. Ela então se dirigiu ao pastor e contou do seu problema, do seu dilema, falando que aquele morro atrapalhava muito a vida dela, atrapalhava muito a sua ida à igreja, e o pastor então aconselhou que ela orasse, já que a Bíblia diz. E ela chegou em casa e naquela noite ela de fato orou ao Senhor e foi dormir. Assim que ela acordou pela manhã, ela abre a janela que dava para o morro e diz assim: sabia que não ia sair. E a ilustração era para falar exatamente acerca de muitas coisas que nós fazemos ou falamos como cristãos sem crer que aquilo de fato irá ocorrer. Nós estamos aqui olhando para o Salmo 119, e se você lembrar do verso 71, você vai ter aí em sua mente o que o autor disse naquela ocasião: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Talvez você conheça de cor esse texto, talvez você recite esse texto. A ideia é que as circunstâncias adversas, a despeito de trazerem desconforto e temores, elas são oportunidades de crescimento diante de Deus. E às vezes você repete isso com toda a convicção: foi bom eu passar por tribulação ou pela aflição. Mas é fácil repetir isso quando você não está passando pela aflição, quando você está, como dizem as pessoas, no olho do furacão. Não é tão fácil assim falar: foi bom eu passar por aflição para aprender a temer o Senhor. A verdade é que nós não queremos aflições. Nas aflições, a Bíblia diz que você pode clamar ao Senhor, mas ainda assim você não quer aflições. Você olha para este salmo e vê
que nos 4 primeiros versos de mais uma estrofe, agora a 19ª estrofe, todos os versículos dessa 19ª estrofe iniciam com a letra Kof, que tem um som parecido com o nosso C, ou o nosso K. Você vê um pouco disso, e não só isso, você está vendo um homem em meio a aflições, mas você aprende também aqui sobre quais são as atitudes que você deve ter em meio às aflições. Então, quando a Bíblia diz que você pode ter alegria nas aflições, ela não só coloca isso para você, mas ela ensina como lidar em meio a estas aflições. E aqui você tem o salmista ensinando como você deve clamar por socorro, já que nas suas aflições você precisa lembrar que tem um Deus que socorre a sua vida. Mas como fazer isso? Como clamar por socorro? No verso 145 você vê que você precisa clamar por socorro de todo o seu coração. Diz assim o texto: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. E a palavra-chave que você tem aqui nesse texto é invocar, que tem a ideia de clamar, de pedir. Este homem está se colocando diante do Senhor e está dizendo: Senhor, eu estou invocando o Senhor em meio às minhas tribulações. Ele ora pedindo então pelo socorro do Senhor, e ele então enfatiza, dizendo que está fazendo isso com todo o seu coração, ou de todo o seu coração. E essa expressão enfatiza a sua busca integral de Deus, com todo o seu ser. É assim que este homem está se colocando na presença do Senhor. A petição então não é de alguém que pontualmente está buscando a Deus, alguém que é desleixado, que vive a sua vida de qualquer forma, mas que quando passou pela tribulação lembrou: não é que eu tenho um Deus? Este homem é um homem que está constantemente na presença do Senhor. Este homem busca a Deus de todo o coração, ele tem um relacionamento bastante íntimo com Deus, e isto fica claro na segunda parte aqui do verso 145, porque se na primeira parte ele está dizendo: olha, de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, na segunda parte ele diz: observo os teus decretos. Ele olha para si agora e entende que ele é alguém que busca Deus, ele é alguém que procura andar na presença do Senhor, ele escuta a voz de Deus e ele observa aquilo que o Senhor está fazendo ou ordenando. Ele tem plena consciência a respeito disso, da sua busca em guardar a lei do Senhor, e ele conhece bem o Senhor a quem ele se dirige em oração, e é por isso que ele está buscando ao Senhor de forma fervorosa. As tribulações podem vir sobre você, podem estar presentes na sua vida. Você lembra que você tem um Deus a quem você pede o socorro, e quando você faz isso, você faz de todo o seu coração, porque é assim que o Senhor chama você a amá-lo. E as orações, as petições são para aqueles que amam o Senhor. Pessoas que não amam o Senhor podem até se dirigir a Deus, mas não serão ouvidos, não serão atendidos, porque Deus só atende aqueles que se achegam a Ele por meio de um mediador. E como este amor ao Senhor precisa ser com todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e você, por causa das suas falhas, é impossível de amar a Deus assim, você louva ao Senhor por causa de Cristo, porque é por meio de Jesus Cristo e por causa da obra do Senhor Jesus Cristo que você agora é visto por Deus como alguém que ama Ele de todo o coração. Se nós não temos condição de fazer isso, Cristo fez. Cristo foi o único homem que amou o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, integralmente e o tempo todo.
Não houve e não há um momento sequer na vida do Senhor Jesus Cristo que Ele não tenha amado o seu Pai de todo o coração. E agora, quando você o recebe pela fé, toda a justiça desse que amou o Pai de todo o coração e que por isso pode se colocar diante do Pai em petição, essa justiça é atribuída a você. Então, quando você se junta aqui ao salmista na petição em meio às suas tribulações, pedindo o socorro do Senhor, você o faz confiado não na sua justiça, mas na justiça do seu Senhor, do seu Salvador. Portanto, aproxime-se de forma confiante em oração diante do Senhor, a quem você agora tem livre acesso, por causa do seu mediador, por causa daquele que amou integralmente ao Senhor. E diante desse Deus, que você agora ama de todo o coração em Jesus Cristo, você não precisa interpretar, você pode de fato se mostrar como você de fato é. Você pode ser sincero diante dele. Afinal de contas, se você o ama de todo o coração e ele consegue aferir isso, ele também conhece você no mais íntimo que há no seu coração. Por vezes aqueles que estão ao nosso redor, eles não têm ideia daquilo que aflige a nossa alma. As pessoas perguntam: e aí, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Lá dentro nós sabemos que não está tão bem assim. E as pessoas podem estar até com uma impressão errada a respeito, ao nosso respeito. Impressão essa que nós estamos passando quando dizemos: está tudo certo. Mas Deus conhece o coração. Diante de Deus nós não precisamos dizer: Senhor, está tudo bem comigo, está tudo sob controle. Nós podemos colocar diante dele todos os anseios, todos os temores, toda a nossa ansiedade, porque ele nos conhece. Coloque diante dele, nas suas tribulações, aquilo que tem roubado a sua paz e a sua alegria. Clame sinceramente aquele que está pronto a te ouvir, e busque enquanto isso andar nos seus caminhos, como faz este homem, que ao mesmo tempo clama a Deus e declara: Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho andado com o Senhor, eu tenho servido ao Senhor. Não seja como aquelas pessoas que buscam a Deus somente no momento da angústia. Você deve buscar a Deus em todo o tempo, e você mostra a sua sinceridade fazendo a vontade de Deus. Claro, não no seu poder, não na sua força, mas no poder do Espírito Santo que habita em você. Você não se apresenta então diante de Deus como um interesseiro, como alguém que só o quer nos momentos de adversidade. Você se apresenta diante de Deus como um verdadeiro adorador. E lembra, o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, integralmente, com todo o seu ser, porque ele ama o Senhor com todo o seu ser, por meio do Senhor Jesus Cristo. Você precisa então clamar por socorro de todo o seu coração. No verso 146, ele mostra que você clama por socorro na expectativa de ser ouvido. Verso 146: clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. E mais uma vez ele está colocando diante do Senhor o seu clamor, o seu pedido. Só que agora ele declara o motivo da sua petição. Ele diz ao Senhor: salva-me, salva-me, Senhor. Se você atentar ao que vem na sequência do versículo, mais uma vez é possível perceber que quando este homem está pedindo ao Senhor que o salve, isso não se refere à questão espiritual. Ele não está pedindo que o Senhor o salve do inferno. Veja lá, de novo eu vou ler o texto: clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. O versículo
o finalzinho do versículo anterior, ele já declarou: eu observo os teus preceitos. Este homem já é um crente. Este homem, ele anda na presença do Senhor. Logo, ele não está pedindo que o Senhor o salve do inferno, ele está pedindo ao Senhor que o livre do problema circunstancial. Ele sabe que já foi livrado do maior problema, que é essa dívida que nós temos diante de Deus. Mas os seus inimigos ainda os seus inimigos vão contra ele. Ele ainda vive num mundo quebrado e caído, como você vive num mundo quebrado e caído. Então, ainda que nós tenhamos já a paz com Deus, por vezes nós não teremos paz no nosso entorno, com as pessoas à nossa volta. Nós não estaremos em paz com este mundo quebrado, com esse sistema que busca então o tempo todo ofender a Deus e tenta nos seduzir. E nesses momentos é importante você saber que você tem um Deus a quem clamar, um Deus a quem você pode pedir por socorro. E Ele espera mesmo, de todo o seu coração, ser livrado pelo Senhor, a fim de continuar guardando os seus mandamentos. Como eu disse em outro sermão aqui mesmo no Salmo 119, a razão do pedido deste homem não é primariamente que Deus o livre do desconforto, mas que Deus o livre a fim de que ele faça uma coisa. No caso, a fim de que ele continue guardando os mandamentos. Porque de nada adianta alguém ser livrado de tribulação e continuar vivendo uma vida ímpia. Não adianta você ser livrado de problemas pontuais e estar rumando ao inferno. A salvação aqui, agora, dos dilemas aqui e agora, precisam ser buscadas com o objetivo de que você sirva melhor ao Senhor, de que você o honre nos dias que Ele concede a você aqui neste mundo. E sendo livre dos inimigos, este homem então poderia continuar na presença do Senhor. Então ele diz: clamo a ti, salva-me, e guardarei, ou e continuarei guardando os teus testemunhos. Então lembre-se de pedir com a expectativa de que o Senhor o ouça. Quando você coloca a sua oração diante de Deus de todo o coração, você primeiro avalia os desejos, os anseios do seu coração, se você está pedindo em acordo com a vontade do Senhor, se você está buscando primeiramente a glória de Deus, e tendo isso tudo respondido de forma positiva, tenha a expectativa de que o Senhor está atento à sua voz, de que Ele ouve o seu clamor. A petição deste homem aponta para o fato de que não haveria outra forma de ele conseguir livramento, senão apelando para o Senhor. Somente o Senhor poderia ser com ele nesse momento. Ninguém poderia resolver o seu problema. Não há e nunca haverá na sua vida um problema tal que Deus não possa se compadecer de você. Haverá problemas em que os seus pais não vão conseguir te ajudar. Se você tem filhos já adultos e que podem auxiliar, eles também não vão conseguir. Os seus pastores na igreja não vão conseguir. Ninguém conseguirá. Mas esses problemas não são grandes para o seu Redentor, para o seu Senhor. Não há problema que Cristo não possa solucionar. Talvez na sua caminhada você tire os olhos de Deus e coloque os olhos em outros lugares, ou em outros lugares onde você pode procurar segurança, vai se frustrar, ou pior, você coloca os olhos no problema, enxergando-os como sendo impossíveis até mesmo para Deus.
Hoje à noite nós vamos ver o episódio em que Jesus anda sobre as águas. No Evangelho de João, ele não relata algo que Mateus menciona, que é o fato de que Pedro, naquela ocasião, pediu para ter com Jesus. Se era mesmo Jesus que estava vindo sobre as águas, Pedro disse: eu quero ir até aí. E Jesus então disse: venha, e ele foi. E você conhece bem essa história. Pedro saltou do barco, eles estavam antes desesperados com as ondas. Ele saltou do barco e foi caminhando até Cristo. Enquanto ele olhava para Cristo, estava tudo bem. Quando ele tira os olhos de Cristo e repara o tamanho das ondas, ele afunda. E é nesse momento que ele faz um pedido semelhante ao pedido deste salmista, que está dizendo aqui: salva-me, Senhor. É este o clamor que estará nos lábios de Pedro quando ele afunda: salva-me, Senhor. E prontamente então o Senhor estende as mãos para Pedro, ou a sua mão para Pedro. Como Pedro, clame ao Senhor e busque olhar para Cristo, deixando de lado os problemas. Os seus problemas não são maiores que Cristo. As pessoas que querem muitas vezes fazer o mal a você não são maiores do que Cristo. Não há nada nem ninguém maior que aquele que está com você todos os dias. E isso então deve colocar no seu coração a mesma expectativa deste homem. Você precisa ter essa expectativa de... O salmista diz: nos seus momentos de tribulação, quando você clama o socorro do Senhor, você precisa fazer isso com esperança. Verso 147: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. E veja que interessante, o dia não raiou, o dia ainda não se iniciou, os homens ainda não estão trabalhando, as pessoas ainda estão deitadas em suas camas, descansando para um novo dia, mas este homem já está de pé clamando a Deus. Ele já está de pé antes do raiar do dia, colocando diante do Senhor a sua petição. Isso mostra que o coração deste homem tem de fato esperança. Mas no que está firmado este homem? Onde está firmada a esperança do salmista? O que enche o seu coração desta esperança, a fim de agora ele se dispor a acordar cedo e clamar ao Senhor com essa confiança? Está aí no versículo a resposta. Ele diz no final do verso 147: na tua palavra espero confiante. Ele sabe que pode ter esperança e que pode confiar, porque Deus prometeu. E como a Escritura diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Este homem espera na palavra do Senhor, e a esperança nunca será vã quando estiver firmada na palavra do Senhor, naquilo que Ele prometeu, na bendita palavra. Entretanto, essa esperança, ela não vem com prazo de validade. Tem muita gente que tem uma esperança que vem com prazo de validade. Sabe quando você vai e pega o produto? A primeira coisa que você faz é ver até quando, certo? Produto comestível aí, principalmente. Deixa eu ver até quando, se isso vai me fazer mal. E já está perto de vencer, eu não quero esse aqui não. Pois há crentes que a sua esperança vem com um prazo de validade. Eles esperam durante um tempo só. E depois que esse prazo se acaba, vem o desespero, vem a desesperança. Pois Deus não coloca prazo, porque Ele não está preso àquilo que nós queremos e ao tempo
em que nós queremos. Ele de fato promete muitas coisas, mas Ele não diz quando fará. E nós precisamos esperar que Ele cumpra os seus propósitos quando Ele bem entender. Você espera e confia que no tempo do Senhor Ele vai efetuar aquilo que Ele tem prometido na Escritura. Quanto tempo os homens esperaram pela vinda do Messias? Essa é a esperança em todo o Antigo Testamento, desde que o homem caiu lá no Éden, e que Deus prometeu que viria da mulher aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Desde este momento os homens estão esperando por esta redenção. Essa é a expectativa, e Deus vem o tempo todo anunciando que isso irá acontecer, e vem colocando mais detalhes a respeito do seu Redentor. E quando Jesus está lá no templo bebê, um homem se aproxima e diz: agora eu posso morrer, eu vi a esperança se cumprir aqui neste menino. Como é que Paulo se refere a esse momento? E vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Não é no tempo que os homens querem, é no tempo que o Senhor quer. Você tem a esperança no Novo Testamento de que esse Messias será um Messias que irá assentar no trono, e que todas as coisas ficarão bem, e eles já estão fazendo planos. Senhor, permita que no teu reino eu me assente à tua direita e o outro à esquerda. A mãe dos discípulos pede a mesma coisa. Eles entendem que esse tempo chegará, mas Jesus está mostrando que ainda não é chegado este tempo, que o reino já chegou, mas que o momento do juízo dos ímpios, esse ainda não chegou. Quando Jesus morre, ressuscita e tem com os seus discípulos, a pergunta então vai ser a mesma: Senhor, então é agora? Será este o tempo em que o Senhor vai restaurar a Israel ao seu posto? E a resposta: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aqueles homens queriam outro tipo de poder. Jesus está dando poder para testemunhar. O Espírito vem sobre os discípulos para que eles exaltem a majestade do Senhor, para que em toda a terra se faça ouvir a voz do Senhor, até que chegue aquele tempo de juízo que nós esperamos, mas que não sabemos quando é. Quando se dará? Ainda que possamos ter plena convicção de que irá acontecer, porque se o Senhor já veio uma primeira vez como servo a fim de se dar pelo seu povo, Ele certamente virá uma segunda vez como juiz de toda a terra, para dar cabo de toda a sua obra, mas é no tempo dEle. Não coloque prazos para aquilo que você pede a Deus. Eu já vi gente dizendo assim: quando você orar, você faz prova e coloca ali um prazo. Deus, até tanto. Quem é servo e quem é senhor nessa relação aí? Você coloca prazo em funcionário seu. Olha, eu quero esse relatório pronto em 3 dias. Olha, eu quero que você venda em 1 mês tanto. Isso é sua meta. No Senhor você não coloca metas e prazos. Ele não está ao seu serviço, Ele não está ao seu dispor. Apesar de ser um Deus bondoso, que diz a você para se achegar a Ele, para pedir a Ele, dizendo que você vai receber quando pede segundo a vontade, mas é quando Ele quer, no tempo que Ele quiser. Tenha esperança, mas não desanime se a seus olhos o Senhor se demora. E o que Paulo escreveu aos Romanos precisa estar em sua mente. Dê uma olhada no capítulo 12 da Epístola aos Romanos, no verso 12.
Paulo diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Olha que interessante. Fique alegre na esperança. Você tem motivo de alegria, você tem motivo de ter esperança. Mas seja paciente na tribulação que você enfrenta. Ter esperança não significa que você não terá tribulação. Seja paciente. E mais, persevere na oração. Continue fazendo o que este homem está fazendo aqui. Ele está orando e colocando diante do Senhor o seu problema. Ele sabe que o Senhor pode socorrê-lo. Esperança, paciência, perseverança, porque sem esperança você será impaciente. Sem esperança as coisas parecerão que não tem jeito. Você ficará furioso, você ficará ansioso, você não vai mais querer orar. Não adianta. Deus não me ouve. Eu já pedi tanto. Nós vivemos num mundo tão imediatista que nós esquecemos que homens do passado levaram muitos anos para receber as bênçãos prometidas por Deus. E talvez isso seja porque a gente lê isso em poucas páginas da Bíblia, né? As histórias estão resumidas aqui. Então você lê num capítulo que Deus prometeu a Abraão um filho. Quando você vira a página, Abraão já está assim pecando contra Deus, porque o filho ainda não nasceu, e você nem se notou que de uma página para outra se passaram 10 anos. Você vira mais algumas páginas e você vê Abraão recebendo o seu filho, mas 3 páginas cobriram um período de 25 anos. Mas eu quero que Deus me responda como um virar de página. Não. Seja paciente na esperança. De novo, sem esperança, você estará impaciente. Por último, o salmista mostra que você busca o socorro do Senhor como sua prioridade. Dê uma olhada no verso 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Lá no verso 147, o salmista disse que orava antes do romper do dia. Bom, as pessoas não foram nem trabalhar ainda, ele já estava orando, o que demonstra que ele tem a busca pelo Senhor como algo prioritário. Não há nada mais importante no dia para este homem do que buscar o Senhor. E no verso 148 essa ideia também está presente, porque aqui ele diz o seguinte: olha, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. A ideia aqui é a seguinte: olha, eu estou mais atento ao Senhor do que os guardas noturnos estão atentos às suas vigílias. Aconteciam vigílias à noite e havia guardas em cada uma dessas vigílias, e eles precisavam estar bem atentos a tudo aquilo que estava acontecendo. Um guarda não pode dormir, pelo menos não deveria, no seu período de vigília. Pois é essa a ideia que ele traz aqui. Ele diz: os meus olhos se antecipam às vigílias noturnas. Ele medita antes de fazer qualquer outra coisa, e com muita atenção, com muita diligência, aquilo que o Senhor diz em sua palavra, porque ele diz que os seus olhos antecipam-se à vigília noturna, para que eu medite nas tuas palavras. Ou seja, não é uma leitura
pontual da Bíblia e nem uma leitura desleixada da Escritura, é um ruminar da Escritura, é a busca pelo entendimento daquilo que o texto bíblico está dizendo, é perceber, compreender o que quer dizer aquilo que o Senhor está colocando na Escritura. E você precisa ter essa busca do socorro do Senhor como algo prioritário na sua vida. E para isso você precisa diligentemente buscar e conhecer a verdade de Deus que está revelada na Escritura. Porque há muitos crentes que dizem confiar no socorro do Senhor, mas que só o buscam em última instância. Depois que eu tentei resolver aqui, não deu, eu tentei resolver aqui, não deu, tentei resolver ali, não deu, aí eu vou tentar o Senhor, tentar ver se Deus talvez resolva. E por mais que eu já tenha dito que haverá momentos em que ninguém vai conseguir resolver o seu problema, só o Senhor, isso não significa que você o busca somente lá por último, depois que esgotaram as outras possibilidades. Não é isso. Você pode rogar aí o auxílio de pessoas? Claro. Você pode tentar resolver os seus problemas? Claro. Você é responsável. Você tem muitas coisas que deve fazer. Mas quando você busca auxílio de pessoas e quando você se coloca a tentar resolver os seus problemas, você não coloca a esperança nem nas pessoas, nem em você mesmo, mas no Deus que capacita pessoas e que capacita a você. Você não faz na força do seu braço. Logo, quando você roga ao Senhor, você não está isento de trabalhar e de fazer o que pode ser feito, mas você busca o Senhor antes disso tudo. Você coloca os seus propósitos diante do Senhor antes disso tudo. Você opera tudo o que deve operar, trabalha com o que tem que trabalhar, com esperança de que o Senhor abençoará o seu trabalho, com esperança de que o Senhor, Ele promete de fato fazer prosperar o fruto da sua mão. Porque quando você faz todas as outras coisas e só busca a Deus quando tudo é frustrado, você está dizendo que existe possibilidade de resolver sozinho. Deus vai ser só a última cartada. Eu não vou gastar essa bala agora, não vou gastar essa carta agora. Não, Deus é a primeira opção. É a Ele que nós buscamos em primeiro lugar. Deus nunca pode ser a última opção na sua vida. Ele não pode ser buscado apenas quando as coisas parecem não ter mais jeito. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça. Foi isso que Jesus falou aos seus discípulos. As demais coisas serão acrescentadas. O texto então ensina como você deve clamar por socorro. E mostra que você deve clamar por socorro de todo o coração, lembrando que a obra de Cristo em seu favor é a garantia de que é assim que o Senhor já vê você. Quando o Senhor olha para você, Ele já vê alguém que o busca de todo o coração, por mais que você fale, por mais que você peque, por mais que você tenha que todo dia pedir perdão pelas suas transgressões, mas Ele vê em você alguém que o busca de todo o coração. Isso não exclui o seu esforço em amar o Senhor, em buscar uma vida de santidade, visto que você já tem condições de fazer isso. Você antes não tinha. Você antes era escravo do pecado. Você era escravo dos desejos do seu coração. Agora você foi liberto para ser escravo do Senhor e para amá-lo de todo o coração. Você clama por socorro na expectativa de ser ouvido.
Tem muito crente fazendo oração pro forma, sabe? Já orou? Ah, já orei. Mas é aquela oração que só para dizer, só para as pessoas olharem em volta e ver que você é crente e não achar que você não é crente. Às vezes nós fazemos isso, nós oramos pelo alimento, mas é aquela oração só para cumprir o protocolo. Não é assim que nós buscamos a Deus. Você tem um mediador que garante que sempre que você pedir no nome dele, você será ouvido. Então, não desanime, saiba que Deus está atento ao seu clamor. Você clama por socorro com esperança, confiando na bendita palavra de Deus. Então busque conhecer aquilo que Deus tem prometido na Escritura e ore de acordo com a vontade dEle. Não peça a Deus aquilo que é proibido na palavra, e não peça a Deus conforme os motivos egoístas do seu coração, porque Tiago já disse na sua carta que quando você pede e não recebe, a razão é essa: você pede segundo o seu egoísmo para esbanjar nos seus prazeres. Você clama a Deus como prioridade. Nada pode ser mais importante e urgente para você do que buscar o seu Senhor. Cristo, ao salvar a sua vida, ao te livrar da ira vindoura, deu a você livre acesso ao trono da graça de Deus. Então não pode existir nada mais importante na sua vida do que buscar a presença do Senhor. E diferente daquela senhora então citada na introdução, que orou, mas que não cria que aquilo que ela pediu poderia ocorrer, quando você buscar ao Senhor, pedindo socorro e auxílio, faça isso convicto de que tudo aquilo que você ouviu a partir do que diz o salmista é verdade. Não peça como um incrédulo, não peça apenas pro forma, não faça apenas por fazer. Deus está atento ao seu clamor, confie nele.